Hoje aqui é o Emílio. Blues. Como fazer para tocar blues direito? Tem que conhecer o quê? O que eu tenho que estudar para tocar blues direito? Essa é uma pergunta que muita gente me faz. E sempre a mesma resposta, porque eu sempre falo, é o tripé que você precisa conhecer. O tripé do blues. Viram aqui que eu estava improvisando? Eu estava usando 3 elementos essenciais. A escala blues. Segundo elemento, acordes. Quarto elemento que acabei de colocar agora. Terceiro elemento que acabei de colocar agora, arpejos. Mas como é que eu consigo fazer isso tudo soar bem? Tá, tudo bem, eu estudei as coisas. Sim, mas eis a diferença grandiosa, assim, entre estudar de uma maneira e estudar de outra. Para você tocar desse jeito, fluido assim, e com emoção e com naturalidade, como se eu tivesse nascido com blues dentro de mim, igual os grandes do blues, né? Como se consegue isso? É o tipo de estudo que você faz que diferencia. Porque todo mundo pode estudar esse tripé. Tá, beleza. Eu estudei acordes, estudei escalas, estudei arpejos. Agora vamos juntar isso tudo aí. Não junta. Não junta, porque a maioria, a grande maioria, não conhece o segredo para se conseguir juntar esses elementos dentro de você para que eles sejam devolvidos de forma natural e fluida, igual eu estava fazendo aqui, entendeu? Eles não podem ser estanques, entendeu? Não podem ser elementos estanques, eles têm que ser fundidos. Ora entra um acorde, ora entra uma escala, um pedaço de escala, outra hora entra um pedaço de arpejo, um pedaço misturado com um pedaço de escala, com um pedaço de acorde, enfim. São elementos que são integrados de forma criativa, entende? Não tenho nada escrito aqui dentro que me faça tocar o que está aqui. Isso sai extemporaneamente, assim, do nada. Igual eu tivesse o pintor tá lá com a tela branca na frente e sai pintando o que na verdade vier na cabeça dele na hora, assim. É assim que a música funciona. Tração paralela com as artes plásticas é isso. A música sai, entendeu? Uma nota chama a outra seguinte, a outra seguinte, a outra seguinte. Mas se você não tem esse manancial dentro de você, não vai querer que esse manancial ele se manifeste por passe de mágica, não existe. E nem tampouco estudando da forma errada, ou seja, você ficar olhando os desenhos. Por exemplo, você está estudando, o teu professor manda estudar arpejo de mi. Aí você fica olhando aqui, consegue até fazer com uma certa velocidade, mas a tua mente está tão assim concentrada em digitações, em dedo, no desenho que está na tua frente, ou na partitura, tablatura que está na tua frente, não olhar exatamente aqui, a sincronização da mão com a palheta, são todos elementos que afastam você daquilo que verdadeiramente interessa para fazer com que esse estudo desse arpejo entre dentro de você, entre na sua pele e se deposite lá dentro, como se fosse numa espécie de grande caldeirão onde ficam todas as informações que você jogou lá dentro. A hora que o teu pensamento musical precisar daquela informação, vai lá no caldeirão de olho fechado e pega. Mas ele só pode pegar se aquela informação estiver lá dentro. Entendeu? A diferença é essa, a maneira de estudar. Então eu estava falando, na maneira tradicional, você está completamente bloqueado. A parte verdadeira que interessa, que é a parte auditiva e a parte emocional, ela está totalmente travada e assim
adormecida, né? Por esse, entorpecida, a palavra certa, por esse tipo de, né? Esse tipo de coisa que você está pensando, dedo aqui, dedo casa aqui, corda de cá, posição do dedo, mão, posição da guitarra, às vezes até isso entra no jogo, né? Posição da guitarra, enfim, a posição de outras coisas. E aí que acontece? A verdadeira essência do exercício, que é você fechar os olhos e sentir o som dessa escala. No caso aqui desse arpejo. Sentir o som dele puro. Esquecer que isso se chama arpejo. Esquecer que isso está em mim. Esquecer todos esses elementos aí. Esquecer os dedos, esquecer a palheta. Não tem mais nada. É puro som. É a partir desse momento que você consegue internalizar através dos teus ouvidos, que finalmente vão se abrir, essa sonoridade desse arpejo. A hora que você precisar dela, enfim, a hora que precisar, você viu? Eu coloquei, até meio que forcei um pouco, né? Forcei, tive que para mostrar para você que eu usei assim. Não é assim que tem que ser, não é assim. Ele tem que surgir em algum momento lá na frente. O teu dedo já vai lá naquele arpejo ali naturalmente. Mas só vai se você tiver estudado e internalizado o som. E por essa internalização aí direito do som daquele arpejo, naturalmente há uma criação de uma memória muscular dos teus dedos que vão no lugar certo. Quando lembram daquele som, eles vão no lugar certo. Mas esta maneira de estudar que é o principal foco, tem que ser o seu principal foco assim quando você estuda. Isso independentemente do blues. A gente está falando de blues, que agora o blues assim está na moda, mas se fôssemos falar de música rock, de música pop, de música jazz, essa é a mesma coisa, cara. Se você estudar as escalas, arpejos, acordes, o que for desse famoso tripé, né, no rock nem tem tanto esse tripé, mas nos gêneros mais sofisticados, evidente que tem. Mas se você, qualquer que sejam os elementos individuais a serem internalizados do gênero musical que você toca, o processo é o mesmo. É esse o processo que você tem que fazer. Internalizar o som. Eu posso ficar horas aqui fazendo exemplos para você do uso disso de forma natural, assim. Às vezes até se ouve umas notas assim meio xoxas assim, mas é isso que é a beleza da coisa. Isso compõe a beleza da coisa, a naturalidade. Não há uma coisa super precisa, né? Essa naturalidade aqui que é justamente faz a diferença entre você e uma outra pessoa que estudou daquele outro jeito que eu falei no início, entendeu? Isso para arpejo, os acordes é a mesma coisa, entendeu? Você vai estudar os acordes. Você tem que estudar dessa forma, o som deles.
A sonoridade deles é que é importante. Pescar o som todo do acorde, composto de 4 sons simultâneos. Isso tem que entrar dentro de você. Bastante, tem que estudar bastante. Se você dedica 30% do tempo aos arpejos, tem que dedicar 30% do tempo de estudo para os acordes e 30% da escala. Só escala blues. Faz a vertical, a horizontal. Você viu algumas vezes eu fiz a horizontal. Então, dois tipos de escalas blues: a escala blues horizontal e a escala blues vertical. Ambas descendentes da escala pentatônica, que é mais original. Mas, enfim, mais antiga, digamos, né? Mas a escala blues é um derivado absoluto da escala pentatônica. Então, super simples de se ouvir. A grande diferença é que aqui nós estamos usando uma escala pentatônica menor em cima do blues para dar aquela sonoridade blues, né? Aí isso talvez possa ser um choque auditivo muito forte para você no início, mas isso também se supera desse jeito, estudando a escala, ouvindo os acordes. E nesses casos aí é melhor até você botar uma base. Melhor até você botar uma base para sentir bem o som da escala, sabe? Realmente com blues, tocando a escala blues com blues por baixo, você sente muito melhor a sonoridade da escala blues, que pode ser um pouco mais difícil de absorver se você tocar ela pura, assim, aí ela vai soar que nem uma pentatônica, aí dificilmente entra nos seus ouvidos. Mas esse estudo do tripé, 30% em cada um dos tempos, da maneira que eu falo, absorvendo a sonoridade daquilo, deixando aquilo como som puro. E fechando os olhos, automaticamente abre os seus ouvidos. Quando você para de olhar para cá, abre automaticamente os seus ouvidos e o som começa a entrar devagarzinho. À medida que você deixa ele entrar, ele vai entrando e sedimentando dentro de você, nesse famoso caldeirão que eu falo. Quando o teu pensamento musical precisar dele, a tua ideia musical que vier precisar dele, vai lá e pega. E o teu dedo executa. Bom, enfim, é isso aí. Vou deixar vocês. Se você gostou, curta, compartilhe. Se inscreva no meu canal e nas minhas redes sociais.